Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto Seja Diferente do Mundo. Esse texto foi escrito pelo pastor Fábio Martins, não fui eu que escrevi, ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então eu vou ler o texto com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos iniciar orando. Senhor Jesus, que nós possamos saber a importância de sermos diferentes de todos as outras pessoas que estão no mundo, que possamos demonstrar a marca do cristão, que as pessoas possam olhar para nós e compreenderem que só o Senhor é Deus. Obrigada por tudo, perdoa os nossos pecados, faz com que sejamos melhores. É em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então ontem nós falamos sobre a segunda praga, anteontem sobre a primeira. Hoje não falaremos sobre a terceira, que o pastor Fábio Martins pulou a terceira praga, que é a praga dos piolhos, e passou para a quarta praga, que é a praga das moscas. Então, por isso a nossa leitura hoje está em Êxodo, capítulo 8, versículos 20 a 32. E diz assim, ó. O Senhor Deus disse a Moisés, amanhã cedo, quando o rei for à beira do rio, vá falar com ele e diga-lhe que eu, o Senhor, digo o seguinte: deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar. E se você não deixar, eu mandarei moscas para castigar você, os seus funcionários e o seu povo. As casas dos egípcios ficarão cheias de moscas e o chão ficará coberto delas. Mas naquele dia separarei a região de Gozém, onde mora o meu povo, para que ali não haja moscas. Assim você ficará sabendo que eu, Senhor, estou aqui neste país. Farei diferença entre o meu povo e o seu povo. Este milagre vai acontecer amanhã. Assim fez Deus o Senhor, e entraram grandes enxames de moscas no palácio, lá no palácio do rei, nas casas dos seus funcionários. E por causa das moscas houve muito prejuízo no Egito inteiro. Então o rei chamou Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, porém faça isso aqui mesmo, no Egito. Moisés respondeu: isso não daria certo, pois os animais que oferecemos em sacrifícios ao Senhor nosso Deus são sagrados para os egípcios. Se eles virem a gente matar os animais que eles adoram, com certeza nos matarão a pedradas. Nós temos de caminhar 3 dias pelo deserto e até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele mesmo nos ordenou. Então o rei disse: se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto, oferecer sacrifício ao Senhor seu Deus. Orem também por mim. E Moisés respondeu: logo que eu sair daqui, vou orar a Deus para que esses enxames de moscas deixem o Senhor, os seus funcionários e o seu povo. Mas o Senhor não deve nos enganar outra vez, proibindo que o povo vá oferecer sacrifícios a Deus o Senhor. Então Moisés saiu do palácio e orou a Deus, o Senhor. E o Senhor fez o que Moisés havia pedido. Ele fez com que as moscas deixassem o rei, os seus funcionários e o seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda dessa vez o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. Amém? Eita, rei teimoso, né? Bom, os versículos aqui que o pastor Fábio escolheu são os 25 e 28. Então, o faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor seu Deus no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Bom, quando aconteceu a praga das moscas, Faraó fez 2 propostas para Moisés. Primeiro no versículo 25, que ele diz: fiquem por aqui. Vou dar uma relembrada aqui para os irmãos. Ele diz assim, ó:
vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, porém façam isso aqui mesmo no Egito. Essa era a primeira proposta. E a segunda proposta era que eles pudessem ir desde que não muito longe, que está no versículo 28. Diz: se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto, oferecer sacrifício ao Senhor seu Deus. Então, estas propostas, segundo aqui o nosso pastor Fábio Martins, ela tem de algum jeito ecoado na mente de nós, os cristãos. É diferente, mas é igual. Por quê? Porque a gente observa que antes das propostas, Deus disse que ia fazer distinção entre o povo dele, o povo de Deus, e o povo egípcio, que está lá no versículo 23. Ele diz assim: farei diferença entre o meu povo e o seu povo. Farei diferença entre o meu povo e o seu povo. Então, o Senhor estava fazendo distinção, ele estava dizendo que não era a mesma coisa. Então, é pertinente observar que antes da proposta, que Deus disse que ia fazer essa diferença, que a gente perceba que o povo de Deus, ele é um povo diferente. No caso lá, era um povo diferente do povo egípcio. E nós somos diferentes daqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, que não aceitaram Jesus como seu Salvador. Somos diferentes na maneira de adorar. No versículo 22 ao 26 está dizendo, né? Como é que eles iriam adorar, que iriam adorar, iam oferecer sacrifícios, enfim. E o faraó queria o quê? Que o povo continuasse no Egito e sacrificasse ali a Deus. Acontece que ficar no Egito seria um mau caminho, permanecer num caminho que não era bom, numa terra de escravidão. A mensagem do Evangelho é de arrependimento e de conversão. Então, quando a gente... Por que a gente fala conversão? Porque você está indo num caminho, encontra Jesus Cristo, aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida, entende o que Ele fez por você e você faz uma conversão neste caminho. Você muda a sua rota. Então, quer dizer, o Egito era um caminho de escravidão. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento e conversão. Então, a gente não pode estar no mundo e crer que a gente pode aqui sacrificar ao Senhor, adorar ao Senhor, sem qualquer consequência, fazendo isso no meio de um caminho que não é o caminho do Senhor. Então, nós temos que devotar toda a nossa adoração, oferecer o melhor que temos para o Senhor, aonde? Num local que Ele vai nos aceitar. E este local não é um local especificamente físico, mas é onde os adoradores adoram em espírito e em verdade. Mas no caso ali, eles não poderiam estar entre os egípcios, assim como a gente não pode fazer muitas coisas no mundo. Então, na segunda proposta, o faraó já é mais flexível, né? Já, tipo, dá um boi, como a gente diz, né? Então, aqui o pastor diz que a vida cristã não termina com a conversão. Então, você ia no caminho, aceitou Jesus, mudou de caminho, convergiu, foi para outro caminho. Mas aí você precisa fazer o quê? Crescer e ir mais longe. Você não pode ficar ali, já que agora você tem algo muito especial que é Jesus Cristo na sua vida. Então, nós somos diferentes do mundo na maneira de avançar, como está aqui no versículo 28. Então, o rei disse: se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto e oferecer sacrifício ao Senhor seu Deus. Então, o faraó propôs o quê? Que eles pudessem ir longe, mas não totalmente fora da visão dele, né? Então, através dessa proposta do faraó, existe o quê? Uma armadilha. Por quê? Porque os israelitas, eles iam ficar como se fosse numa divisa. Não estariam no Egito, mas estariam na divisa entre o Egito e a terra onde eles foram adorar.
Então isso é tão perigoso quanto estar lá naquele lugar. Então muitas vezes nós nos colocamos em situações que a gente acredita que não pega nada, né? Porque nós somos de Jesus e nós somos salvos e cremos que Jesus nos transformou e ficamos ali num ambiente que a gente não transforma e continuamos ali. E quando a gente vai perceber, nós já fomos transformados por aquele ambiente. Porque o homem não é uma ilha, ele é transformado pelo meio em que ele vive. Então hoje uma coisa parece escandalosamente ruim, amanhã talvez não seja tão ruim. No outro dia a gente diz, bom, eu não tô fazendo, é a pessoa que tá, ela quem sabe. No dia seguinte você se autoriza a assistir aquilo de perto e quando você percebe, você tá fazendo. Por quê? Porque você tá morando do lado do pecado e aquilo é uma armadilha. Então, morar na divisa do Egito é tão perigoso quanto estar nele. Não romper com o mundo é ser como uma semente à beira do caminho. Então, muitas vezes, né, eu vejo isso com os adolescentes em conflito com a lei, com os quais eu trabalho. Então, eles me dizem assim, não, agora eu não uso mais drogas, eu não quero mais ir ao ponto de tráfico, eu não vou mais comprar maconha, eu não vou mais fazer nada de errado. Só que eu tenho muitos amigos lá no ponto de tráfico e eu vou lá visitá-los. E eu sempre digo para eles, isso não vai dar certo. Não, senhora, mas eu não posso desprezar os meus amigos. Mas é o que eu digo, você me diz com quem você anda, eu vou te dizer quem você é. Porque é impossível você estar num ambiente por muito tempo e não ser contaminado, contagiado por aquele ambiente. É isso que acontece conosco. Se nós formos ficando num ambiente que não é um ambiente cristão, não é um ambiente onde o Senhor se alegra, quando nós percebemos, nós já estamos enfronhados nele, né? Muitos de nós, por exemplo, vou aqui comentar, por exemplo, o BBB. Ah, não tem nada demais, é só um programa de entretenimento. Qual que é o problema, né? E aí você começa a ver as coisas acontecendo e começa a participar daquilo. E começa a torcer para as pessoas e muitas vezes você se vê torcendo por pessoas que estão fazendo coisas que não agradariam a Jesus Cristo. A mesma coisa, um filme. Você assiste a determinados filmes onde o bandido ele é tão bonzinho e ele mata as pessoas para fazer a honra e a justiça. E você se vê naquela coisa, quando você percebe, você está torcendo por aquele bandido. Você quer que ele se saia bem. Então, assim, a gente não percebe como nós somos enredados nestas armadilhas que a vida nos propõe. Então, eu não tô aqui, irmãos, dizendo para vocês, olha, não assistam BBB, não assistam o filme onde o bandido é bonzinho, não ouçam determinada música, não vejam o desfile de escola de samba, não é nada disso que eu tô falando aqui, não. Eu não tô falando nem de religiosidade, nem de regras, quem sou eu para impor regras? Eu só tô dizendo que nós temos que ter cuidado com as coisas que a gente ouve, com as coisas que a gente faz, porque às vezes a gente mora tão pertinho do perigo, que a gente não vê quando ele já abraçou a gente e a gente se sente confortável. Eu posso dizer isso de carteirinha, irmãos, de carteirinha, porque eu fiquei 30 anos fora do evangelho. Eu fiquei 30 anos no deserto, achando que estava abafando. E eu comecei assim, deixando de ir no culto de manhã, deixando de ir na reunião à tarde, achando que eu lia a Bíblia amanhã. E comecei a não ter a companhia de determinados irmãos, porque comecei a achar eles meio chato. E quando eu percebi, eu tava, ó, cabeça e 4 membros, inferiores e superiores no mundo. Então, não tô falando especificamente para ninguém. Eu estou falando da minha experiência e do que eu tenho visto. Então, quando o pastor aqui diz, seja diferente do mundo, ele tá completamente certo, porque a minha experiência diz isso. E quando ele diz aqui que morar perto do pecado é tão ou pior do que estar já direto dentro do pecado. Então hoje, tome a firme decisão de deixar completamente o mundo e buscar crescer e avançar na vida com Deus.
Caminhe para o alvo e não permaneça à margem deste mundo perdido e vil. Então, mais uma vez, irmãos, não estou falando aqui de religião. Não tem nada a ver com religião. Tem tudo a ver com Jesus Cristo, tá bom? Bom, meus irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Não se acomode em sua vida espiritual. Abandone as coisas mundanas e avance na comunhão com o Senhor. Amém? Eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.